Então, para quem se menospreza a medicina legal, vale muito a pena estudar, não vale? Nossa, e como vale? Sendo para ser perito legista, não tem como, se não estudar muito a medicina legal. E se não fosse, o senhor estava ferrada, porque eu precisava dinamizar muito o meu estudo. Eu tive pouco tempo para estudar. Ajudar Então, nas aulas, então? as aulas ajudaram muito. Ajudaram muito porque primeiro que eu tive uma afinidade grande com o seu método, né? Que para mim fazia muito sentido. Isso é extremamente importante. Quando o concurseiro vai escolher lá um lugar para estudar, uma plataforma para estudar, os professores e a metodologia, ele tem que sentir afinidade, porque senão não vai, não flui. Então, eu cheguei a assistir algumas aulas, várias aulas, assim, quando eu comecei, eu fui buscar no YouTube algumas aulas de concurso, de vários cursos, para poder começar a estudar medicina legal. E quando eu parei na sua, eu vi que, assim, eu me identifiquei muito com a metodologia. Era clara, objetiva, você conseguia explicar com muita objetividade os pontos principais que eu precisava pontuar e, ao mesmo tempo, você conseguia abranger bem a matéria, mas de forma objetiva e rápida, que eu não tinha tempo para perder. Eu tinha um conteúdo grande para ver em pouco tempo. Pouco Então, eu precisava tempo para estudar, né? pouco tempo, porque liberaram o concurso, o edital, um mês e pouco, não chegou 2 meses antes da prova. E eu não vinha estudando antes para esse concurso, porque eu não tinha nem tempo, eu estava na faculdade ainda. Eu ainda estava estudando para a faculdade, fazendo TCC, eu precisava apresentar, foi na mesma semana. A prova do concurso e a apresentação do meu TCC foi na mesma semana. Então, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo o TCC da faculdade de medicina, eu estava estudando para o concurso. E eu tinha pouco tempo. Então, eu precisava de alguma coisa que realmente encaixasse e que fizesse muito sentido para mim. E aí, quando eu entrei nas suas aulas, fez muito sentido para mim. Me trouxe o que eu precisava, esclareceu, abriu a luz. Eu falei, eu preciso, então é aqui que eu vou. E aí, eu comecei a pescar todas as outras aulas. A medicina legal é muito extensa, né? E no seu conteúdo cai a medicina legal toda. E, na realidade, o que eu faço é resumir para vocês, né? Simplificar, né? Exatamente isso. E é exatamente isso que a gente precisa para o concurso. Porque, assim, a medicina legal para o concurso, a gente tem que entender isso, simplificar. A medicina legal é grande, é um concurso que tem uma matéria muito grande, mas ainda tem isso. Você tem que entender o que cai em questão de porcentagem, que tem mais uma incidência maior, né? Em concursos anteriores. E isso você falava bastante também. O quanto a gente vai ver de trauma, o quanto a gente vai ver de sexologia forense, o quanto a gente vai ver de tanatologia forense. Então, você dava mais ênfase ao que você sabia que caía mais em concurso, e realmente foi exatamente isso. A estatística não falhou. Não falhou, né? A Eu estatística procuro conduzir o aluno como se fosse, no aprendizado, no ensino, como se fosse uma trilha. Ele partindo dos conteúdos mais relevantes estatisticamente, por recorrência nas provas. Também eu procuro fazê-lo gostar da disciplina logo no início, se apaixonar, porque se o aluno ele enjoa daquela matéria logo no início, ele não consegue avançar, ele já toma um ranço dela e ele não vai ter um bom aproveitamento mais adiante. sem dúvida. Isso Eu é, isso procuro é conciliar muito isso, sabe? E funciona, professor, porque eu vou te falar, era assim, eu montei um cronograma, né, de estudo, eu tinha aí uma ideia mais ou menos de quantas aulas eu precisava, quanto tempo eu tinha, foi mais ou menos um mês e meio, né, 1 mês e 20 dias que eu tive para estudar. E aí eu via mais ou menos a carga horária, e até na montagem desse cronograma, as suas aulas para mim foram importantes, porque eu consegui ter uma noção do que eu precisava dar mais tempo no meu cronograma de estudo, né, dentro da medicina legal. E aí eu fui montando isso. E me ajudou, porque eu precisava me orientar, tanto de trauma, tanto de tanato, e isso, ó, e o desejo de estudar só aumentava, porque cada vez que eu assistia uma aula, eu via que eu estava melhorando no meu desempenho, porque logo em seguida eu ia fazer as questões. E aí é aí que está o termômetro da coisa, né? Quando você assiste uma aula e logo em seguida você parte para a resolução de questão e você vê que com aquela aula você está conseguindo responder boa parte das questões, é sinal de que o aproveitamento foi bom, Você vê né?
Você está evoluindo, isso motiva, né? Isso aí, está funcionando. E o que não está funcionando, você consegue ir corrigindo ao longo do tempo, né? Então, para mim, foi muito Então bom. você passou estudando menos de 2 meses, não é isso? Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Até porque medicina legal você não vê na faculdade, né? Poucas faculdades dão essa matéria como matéria optativa, opcional, né? Na sua teve? Na minha teve. Na minha teve. Que bom também, porque assim, eu tive uma professora de medicina legal na faculdade, que também foi maravilhosa, né? E ela, inclusive, é minha orientadora de TCC também, doutora Adriane Rego, maravilhosa, perita legista aposentada aqui do Rio. E então eu tive sorte de ter a matéria aqui na faculdade. E para mim, eu já era apaixonada, né? Então, quando eu fiz a matéria, eu já fiz a matéria com muito gosto. Então, eu já fiz questão de, durante o aproveitamento da matéria, me dedicar, estudar, né? Então, eu já tinha aquele prazer. E logo depois veio o concurso, e aí também eu já aproveitei a deixa e engrenei aí no estudo. Só que quando você faz a matéria na faculdade, a abordagem é uma, né? Não é uma abordagem voltada para concurso, uma É abordagem diferente. diferente, você não resolve questões, né? Você não treina exaustivamente o conteúdo. Não, o objetivo é outro, né? Então, assim, eu fiz a matéria, eu fiz com gosto, fiz com aproveitamento, a professora foi ótima para incentivar, sabe? Para me dar essa vontade de estudar medicina legal, mas não é voltado para concurso. O treinamento para concurso tem que ter uma metodologia específica, É senão diferente, é. é Estudar para diferente. faculdade e para concurso é totalmente diferente, né?